Olá pessoal, no Abgovski dessa semana eu trouxe Luiz Cláudio Borges, que é cirurgião dentista e também trabalha com harmonização facial. E o mote dessa discussão vai ser o que pode ser feito para melhorar e o que pode ser feito para evitar que você demande tantas vezes essas intervenções no rosto e na sua face, portanto. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá, conforme prometido, eu trouxe então Luiz Cláudio Borges, que é cirurgião dentista, com mestrado, doutorado, inclusive a tese de doutorado dele eu sou fã, porque foi na área de odontologia hospitalar, e ele vem trabalhando muito agora com a harmonização facial. E o que eu acho legal em você, Luiz Cláudio, que você é um cara que aprofunda o conhecimento. Você não fica só no lugar comum de aprender, fazer uma intervenção, mas você vai no fundo, né? na anatomia e no conhecimento. Então, eu admiro muito você como profissional, queria deixar isso aqui de público, e um prazer enorme estar com você aqui no meu podcast. Agradeço, Migovski, a oportunidade de esclarecer frente ao público, né? Que é fã do seu programa. Obrigado. E, enfim, procurar dentro do possível orientar os pacientes, orientar a toda essa classe, né, que hoje busca uma melhoria, né, da face. Hoje a face, o atrativo facial, ele é responsável por uma melhora, né, das nossas relações interpessoais, né, relações entre as pessoas, e é um significado hoje apontado em diversas literaturas, diversas publicações de sucesso, né, tanto da parte profissional quanto da parte, assim, digamos, pessoal, né. Sim, em relação a saúde começa pela boca e a paquera pelo rosto. Mais ou menos por aí. Como é que você vem fazendo essa abordagem, né? Você tem uma especialização, você é periodontista também, é professor de uma universidade da Unigama, que você falou. Então você tem esse lado acadêmico forte, da odontologia mais clássica, né? Periodontia, trabalha muito bem, você é um profissional que eu sei de mão cheia, mas mão leve, né? Na hora de lidar com o paciente. Mas como é que você enveredou por esse caminho da harmonização orofacial, que as pessoas abreviam como HOF, né? H-O-F. Né? Migovski, foi um caminho em que, através de os últimos acontecimentos na odontologia, em que hoje a odontologia ela tem uma odontologia intraoral, que ela começa pela boca, obviamente, e também ela vai para a parte extraoral, que era um calcanhar de Aquiles na finalização de qualquer tratamento. Ou seja, você fazia a intervenção, corrigia a parte do dente, do sorriso, mas o externo ficava a desejar. Exatamente. Então começou-se a ter eu busquei, né, através da harmonização orofacial, da HOF, uma finalização desses tratamentos, né, em busca da satisfação pessoal do paciente e, por sua vez, da minha satisfação pessoal como profissional, né? Apesar de que eu sou bastante criterioso em relação, você sabe, da minha conduta, a gente tem uma conduta bastante parecida, né, científica, e procurando estabelecer isso, parâmetros para o nosso praticar de saúde. Então, assim, eu busco sempre isso junto ao paciente para que eu possa finalizar de uma forma correta, satisfatória e que cause um bem-estar naquele paciente. Me assusta um pouco essa questão da harmonização orofacial. Hoje virou a área de um monte de gente. Eu só vou relatar e queria ver a sua opinião, porque você vê o médico atuando nessa área, o outro cirurgião dentista, o farmacêutico, o esteticista, o biomédico, o enfermeiro, né? Não sei se tem outras... Fisioterapeuta também agindo. Como é que você vê isso, desse leque, dessa gama enorme de profissionais? Quais que você entregaria o seu rosto? Não estou nem julgando o curso se foi melhor ou pior. Estou falando da questão da formação acadêmica, então, que daria mais condições de você submeter essa especialização. É uma excelente pergunta e não podemos assim ser corporativistas em relação a qualquer que seja da classe, porque todas contêm um conhecimento específico de cada carreira acadêmica, da sua formação lá dentro da faculdade. O que eu busco como cirurgião dentista, né, respeitando todas as demais especialidades e, porventura, suas carreiras, é o seguinte: buscar dentro da odontologia algo que me justifique um planejamento em HOF.
né? Agora, se há uma intervenção de um enfermeiro ou de um farmacêutico, eu penso como cirurgião dentista que se dentro da sua formação acadêmica ocorra um embasamento, né, científico, um embasamento em que há um estudo, há um aparato e que se depois continue numa especialização, eu penso que respeitando cada conhecimento e cada carreira, existe espaço para todos. Porém, entretanto, há de se estudar e se compreender que, uma vez um médico estudando uma face, há uma diferença na visão do médico em relação ao dentista. Sim. Como, por exemplo, os MD Codes, que são certos apanhados, são certos pontos que o médico, às vezes, ele segue mais firmemente do que o cirurgião dentista, porque o cirurgião dentista ele tem um estudo como os ortodontistas que mexem com o aparelho quando são dentistas, em que ele tem pontos craniométricos mais específicos que ele pode caminhar nesse planejamento. O que você, cirurgião dentista, faz que o médico não teria condições de fazer? Existe, ou que outras formações acadêmicas não poderia fazer? Por exemplo, assim, eu posso... o médico até, eu acho que sim, mas assim, eu como farmacêutico ou como biomédico, eu posso injetar, por exemplo, anestésico? Eu posso fazer anestesia intraoral? Porque o procedimento em lábio, as pessoas estão vendo que eu não faço, né? Não tenho. Até depois, de repente, eu vou cantar aqui o Luiz Cláudio para fazer em mim. Mas são procedimentos dolorosos. E quem tem habilidade na anestesia são vocês. Eu não vejo essa mesma habilidade ou formação em outra formação. Mesmo o médico, não sei se eu estou equivocado, qual é a tua opinião? Não há um equívoco. Há uma compreensão, há de se ter uma compreensão na abordagem profissional. O cirurgião dentista, ele é ele é o mais habilitado, respeitando novamente cada carreira. Sim. Em relação a aplicações anestésicas que vislumbrem o quê? Um conforto do paciente em determinados procedimentos da harmonização. Sim. Fato esse que o biomédico, por exemplo, ele não tem uma cadeira específica, tal como o médico e o cirurgião dentista, em relação a uma abordagem anestesiológica daquele paciente. Dentro desse contexto, na formação acadêmica do cirurgião dentista, você faz 2 períodos, creio eu, de anatomia. Isso. E sendo uma anatomia mais voltada para cabeça e pescoço. Isso, exato. Né? Aí você tem, depois disso você tem anestesiologia. E farmacologia. Isso. Isso toma boa parte do teu curso médico. Do teu curso de cirurgia, porque a cirurgia também engloba o estudo de certos aspectos anatômicos, enveredando por músculos, por artérias, veias, né, linfonodos, aspecto linfático, enfim, todo o aspecto que estrutura a face, inclusive, novamente, trazer uma abordagem, né, da parte de anestesia, né, e a parte propriamente do estudo anatômico da face. Sim. Hoje temos vários colégios, né, em relação... colégio na acepção do ensinamento, tá? Em relação a estudos de anatomia da face, aqui na Barra temos 2, e inclusive assim, são colégios que dissecam com cadáver fresco. Em relação ao estudo mais aprofundado de acidentes anatômicos, que o cirurgião dentista está mais habilitado, porque é o dia a dia, principalmente daqueles cirurgiões dentistas que fizeram, por exemplo, a parte de traumatologia bucomaxilofacial, que são os cirurgiões dentistas que trabalham junto com os médicos, né, em traumas de face, fazendo o primeiro atendimento, seja PAF, que é a perfuração de arma de fogo, um atropelamento, uma parte de acidente, em que eles entram junto da equipe médica fazendo aquele primeiro atendimento para a reconstituição da face. Você tem hoje a harmonização orofacial reparadora? Ou não? A harmonização orofacial, ela passa a ser um quesito da vaidade mesmo. É óbvio que a autoestima é importante, mas existe também essa questão. Isso no SUS não tem, no Sistema Único de Saúde não tem, é só um procedimento privado, né? Só no privado, não tem, até onde
eu estudo e pesquiso, mas é uma parte que eu não tenho o conhecimento pleno, eu não vou ser leviano, em relação ao rol do atendimento do SUS, às cirurgias estéticas reparadoras, por assim dizer. Eu sei das funcionais que existem, tá? Restabelecendo a função daquele paciente. Mas há uma procura, sim, para aquele paciente que fez um acidente e que deseja reconstruir através de prótese. Hoje existe prótese de mento, prótese aqui de malar. Pois é, eu já vi algumas coisas bem interessantes. Próteses personalizadas para aquele paciente. Então ele entra dentro de um consultório ou mas quando a cirurgia é mais invasiva, dentro de uma parte mais, um centro cirúrgico, para que se faça a implantação de próteses, então de malar, rebordo, de olho, da infraorbitária, parte de mento, através de próteses que o cirurgião dentista faz o exame e vê qual é a melhor prótese para aquele paciente. Devolve, né, aquela autoestima da pessoa, porque acho que é uma das coisas da medicina do estilo de vida que não contempla, segundo o Harvard, não contempla a saúde oral, e nem contempla a autoestima. E aí eu crítico de jeito que sou, critiquei Harvard, que em 2004 fala que a medicina do estilo de vida se baseia em 6 pilares. Lembro. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Deixou de fora a saúde oral. Exato. Eu acho um absurdo isso, mas vamos lá. Tem uma passagem que é atribuída a Noel Rosa. Noel Rosa, para quem não mais antigo conhece, mas assim, ele era um compositor de Vila Isabel, estudante de medicina da UFRJ, e ele tinha uma retognatia, não tinha praticamente queixo. E aí desconta uma passagem que ele entra numa estação de trem, e o telegrafista bate na mesa com a caneta para o outro e fala assim: olha que sujeito estranho, esquisito e sem queixo. E ele responde: esquisito, sem queixo e telegrafista. Ele era telegrafista e deu uma resposta bem a contento, né? Quer dizer, ele tinha esse conhecimento de telégrafo e quando um telegrafou para o outro, batendo na mesa com caneta, ele respondeu. Eu fico imaginando a cara desses caras querendo falar mal do Noel Rosa, que era um sujeito brilhante, teve até tuberculose, morreu de tuberculose, enfim. Mas quando a gente fala da questão dessa intervenção, não é só uma questão da vaidade, é da evolução da autoestima. Sim. E que vai fazer com que a pessoa tenha vários outros pontos em equilíbrio, né? Assim, em equilíbrio, eu digo, de retomar a saúde até mental dessa pessoa. Sim, e interessante você abordar a parte do mento, do queixo, né? Que é hoje um dos pontos que o harmonizador ele mais observa, principalmente no gênero masculino, por conta do empoderamento da personalidade masculina, porque o queixo ele se torna mais quadrado, quando ele é mais protuso, ele tem uma autoridade sobre os demais. Engraçado. E isso é um ponto que se estuda muito atualmente. E você vê os príncipes da Disney, todos têm aquele queixão, né? Você vê, tem aquele bem marcada. Exatamente. Né? O arco da mandíbula, aquele queixo protuso. Realmente interessante, né? Mas há de se salientar também que existe, Migovski, o profissional não pode esquecer daquele íntimo de cada paciente, porque o íntimo do paciente ele não pode ser replicado para os demais. Sim. Então, você abordou um ponto que se procura replicar em massa, muitas das vezes, certas características. Então, a harmonização orofacial, durante um breve período de tempo, ela replicou muito dos padrões de forma igual. Então, todo mundo chegava: eu quero um queixo quadrado, quero a mandíbula mais marcada, fazer assim, colocar o queixão mais quadrado. E aí você começava a ver nos artistas o mesmo padrão sobre isso. Eu tenho uma certa crítica assim. Determinadas mulheres de uma certa idade estão todas iguais, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua característica. Eu fico com medo também desse lugar comum. Mas existe hoje alguma simulação de computação gráfica, de você pegar e dizer: olha, eu entro lá, tiro uma foto e eu me simulo como você vai ficar? Tem, existe programas específicos em que você vai mostrar o antes ou depois para o paciente, de uma forma simulada, obviamente. Claro. Tá? Existe hoje... E tem gente que desiste depois, ficar assim, estranho? Não desiste, mas é uma modificação daquele planejamento. Porque hoje o harmonizador, né, na parte assim, em relação à odontologia, hoje ele está se especializando em sub-áreas. Eu vou dar um exemplo. Imaginologia, hoje se aplica muito, né? Eu tive uma
um excelente módulo, né, com uma colega, a Flávia Bustamante, né, no IO, em relação à parte de harmonização e a parte de exame através de ultrassom facial. Aquilo me abriu muito a minha cabeça como um estudioso da face, porque você vê ali caracterizado pelas profundidades, larguras, enfim, o que você está atingindo quando você injeta determinado tipo de produto naquele paciente, qual é essa camada dérmica que você está atingindo. Hoje se torna, como eu conversei com meus, né, professores, coordenadores, hoje eu vejo como um gold standard, é um exame que qualquer profissional tem que ter, né, num bom planejamento, um ultrassom de face, por exemplo. Então é o caminhar, é aquela curva de conhecimento que hoje a harmonização está se tornando, né, porque está se observando determinados pontos técnicos que antigamente eram empírico, isso era aquela, o olhar clínico do profissional. Então hoje há uma maior robustez e um recurso maior, não só de imagem, mas também assim, de técnicas e, propriamente voltando ao cerne do teu questionamento, a parte de digitalização da face do paciente. O que fazer para fazer com que você tenha menor necessidade de buscar a harmonização orofacial? Como é que eu posso trabalhar na prevenção do desabamento facial, que é inexorável com a idade? Então, Migovski, o grande hoje, o grande diferencial que eu costumo conversar muito com meus pacientes e até com meus colegas, né, em relação à abordagem do cirurgião dentista, em relação ao paciente, nesse aspecto, né, bem particular, é uma preservação daquele paciente. Por quê? O paciente, muitas das vezes, ele está preocupado em ser injetado, é o termo que nós usamos, né? É chegar no consultório, fazer um ácido hialurônico, colocar um bioestimulador, fazer um fio de PDO, enfim. O que é fio de PDO? É um artifício excelente, né? O qual até vai ser um trabalho que eu vou escrever agora, vai ser a parte de fio de PDO, porque você tem o fio de PDO é um artifício do cirurgião dentista, do harmonizador, em que você tem um fio em que se puxa a face de terço médio de face, sendo de uma forma não invasiva e de uma fácil recuperação daquele paciente com mínimo risco. Ou seja, a tendência é substituir aquela cirurgia plástica clássica que se fazia, de puxar na base do corte e da sutura, por esses fios que são introduzidos embaixo da pele, né? Isso, exatamente. São fios que eles são bioabsorvíveis, geram uma inflamação, isso é, uma replicação de tecido conjuntivo naquele paciente, né? Estimulando, isso é, não é só a parte do tracionamento. Então, assim, há uma revitalização daquela face, não só pelo tracionamento, mas também pela propriedade farmacêutica daquilo que está sendo colocado naquele paciente. E não é qualquer fio que você coloca, são fios específicos. São fios específicos. Hoje são fios de PDO, né, que é um componente que você vai colocar para aquele paciente em que você vai ter que replicar esse procedimento de 4 a 6 meses. Isso é muito importante para o paciente que está me vendo hoje e assistindo ao seu programa. Ele repete esse procedimento? Sim, de tempos em tempos. Ele não é um procedimento diferente do procedimento cirúrgico médico, né? Ele é um procedimento que ele é reversível, ele vai ter uma reversibilidade, isso é, ele vai perdendo aquela potência de 4 a 6 meses, dependendo do perfil do paciente. Mas você, quando faz isso, estimula a produção de colágeno, você deve deixar um efeito residual positivo, né? Assim, vai ficando bem. E a pergunta é, essa introdução desse fio que você falou, que se faz a cada 4 a 6 meses, vai ser sempre de 4 a 6 meses ou a tendência, por conta desse fio ir dissolvendo ali, liberando estimulação de produção de colágeno, é algo que eu vou depois dilatando esse prazo? Então, Bingovski, depende, não sendo redundante, mas assim, não falando a mesma coisa, mas depende do perfil daquele paciente. Se um paciente se uma mulher faz crossfit, que hoje está bastante em voga, né? E ela faz uma expressão facial devido a puxar peso, então esse fio de PDO ele vai ter uma durabilidade menor do que uma pessoa que, por exemplo, não faz esse tipo de perfil de exercício. Então, uma das coisas que você pode orientar na prevenção da recorrência
é fazer com que a pessoa se segure e não tente fazer caras e bocas na atividade física. Também, mas eu acho que assim, eu não quero atrapalhar o perfil da atividade física. O que o cirurgião dentista deve, né, o que eu sempre converso com os colegas, é fazer uma preservação daquele caso no sentido de você hoje tem nutracêuticos, você tem a parte de vitaminas de via oral, você tem cremes, você tem microagulhamento com drug delivery, isso aquele microagulhamento, ele vai entregando para certas áreas, para o paciente, uma mescla para aquele paciente ter potencializado, por exemplo, um fio de PDO. Entendi. E também outros artifícios num planejamento, como a gente falou no bloco anterior, em sentido de... eu vou colocar de cara um fio PDO, não seria melhor naquele paciente, já que ele tem uma expressão, uma mímica facial muito intensa, fazer uma toxina botulínica? Para o quê? Para atenuar e aí você começar a trabalhar com menos intensidade, porque o paciente que nunca foi preparado, nunca foi colocado de frente a um fio, ele pode ter uma descaracterização de certas expressões que ele estava acostumado. Entendi. Então isso... insatisfeito. Tem que ter uma curva e o paciente tem que ter um entendimento do que está sendo feito naquele paciente. Não só uma curva de resultado, mas uma curva de entendimento também dele em relação a isso. Você hoje tem uma experiência, né, obviamente, nesse assunto, e você o grau de satisfação do cliente, em geral, aumenta. Você consegue atender a expectativa dele com maior frequência. Sim, mas ele também fica mais exigente. Porque aquele paciente, ele se torna... um olhar clínico dele, ele se torna mais exigente. Então, antes o que ele não via, uma ritide, uma ruguinha que ele não via, hoje ele vê e ele quer solucionar para ontem aquele problema. E fica com aspecto natural. Não Sim, fica com aspecto de que... plastificado não, que eu chamo, não fica plastificado. Porque assim, hoje você tem uma caracterização daquele paciente é de suma importância. Você não pode ter só característica, você não pode perder o seu eu como paciente. Isso que o profissional ele tem que ter essa sensibilidade em encontrar o que o paciente anseia sem ele perder aquela característica do Edmilson Migovski, do Luiz Cláudio, de tantos outros que estão nos assistindo, em relação àquela particularidade de cada um. Porque se perde hoje na multidão, quando você, no bloco anterior, abordou muito bem, hoje você fica vendo, tá todo mundo meio que replicado tem mandíbula, tem queixo, tá com o malar, tá com a maçãzinha do rosto, tá todo mundo esticado, então acho que cada um tem uma particularidade, eu quero ficar menos esticado, eu quero ficar mais... O profissional tem que ter essa sensibilidade, Migovski. Então você trabalha hoje com a questão de alimentação saudável, reposição de vitaminas, os medicamentos, os produtos tópicos para poder dar um vigor maior na pele, filtro solar, né? Aí eu vou trazer de novo o seu bloco anterior, não para sua população, sua fala e a população que não está nos assistindo não fique refém, mas é importante cada profissional ter sua colocação. Hoje quem faz muito bem isso são os biomédicos, porque o biomédico hoje, ele tem um grande estudo hoje do quê? Do tratamento de derme. Ele faz limpeza de pele e o dermatologista não faz isso. Né? O dermatologista ele prescreve, ele orienta creme. Exatamente. Mas não é ele que vai lá botar a mão e fazer... Exatamente. Não, eu acho que não. Acho que... Quem faz isso hoje, ensina muito bem, é o biomédico. Então, a parte de microagulhamento, quando você trabalha com mesclas revitalizadoras de face, de pele, de derme, a parte de nutracêuticos via oral, a parte de você tratar com cremes aquele paciente, com ácidos. Hoje, o biomédico, vários... aqui no Rio, em São Paulo, de Minas Gerais, eles estão dando cursos, e são cursos que hoje muito assistidos por dentistas, por médicos. Por quê? Porque eles estão no tratamento daquela face, naquele tratamento de sentido de quê? De ter uma estimulação de saúde, uma promoção de saúde. Não, a pessoa teve um câncer, não é o biomédico que vai tratar. Aí é o dermato, cirúrgico, a parte da medicina. Mas aquela promoção de saúde, hoje, por exemplo, o biomédico se insere muito bem nessa área. Você vê cada vez mais o próprio biomédico se associando ao dermato nas clínicas, onde o dermatologista olha, tem um olhar mais capacitado para dar o diagnóstico de um câncer, de alguma alteração cutânea que mereça uma intervenção um pouco mais sofisticada, e ele trabalha de mãos dadas, provavelmente, com o biomédico,
e muito provavelmente com o cirurgião dentista Sim. para algumas situações. Sim, De exatamente. boca, por exemplo. Exatamente. Que aí a gente vai resvalar aonde? O biomédico, ele não tem na sua cadeira acadêmica, ele não tem um ensino de quê? De uma anestesiologia para fazer uma abordagem. Então, assim, tem que se estudar os decretos que são pertinente a cada conselho em relação às abordagens, se você pode ou não, aquele profissional pode usar um anestésico ou não, se aquilo, o conselho dele o permite. Se ele não permitir, ele vai ter que chamar um outro profissional que possa ser um cirurgião dentista, um médico, e assim vai. Mas independente do conselho permitir ou não, né, assim, eu acho que cabe também um pouco ao cliente fazer o julgamento dele, do que ele acha melhor. Por exemplo, eu posso achar, e aí, que o dentista teria melhor condição de mexer numa boca do que qualquer outro colega, qualquer outra formação acadêmica. E aí, eu acho que você é capaz de mexer numa boca, a princípio, melhor talvez do que um cirurgião, do que um médico, sim, certamente. ou do que um que é médico, ou do que um bioquímico, biomédico, e assim por diante. Mas assim, porque assim, o conselho ele protege o seu cliente. O conselho de medicina protege o médico. Assim como o conselho de cirurgião dentista protege o dentista, de biomédico, mesma coisa. Então, às vezes, o conselho pode falar algo em benefício do seu grupo, e pode ser que eu não concorde com isso. Eu como cliente, não estou falando eu como médico, não. E eu acho que a gente tem que divulgar, falar, para que o cliente possa... Ele também tem a avaliação dele. Pô, será que a melhor pessoa para mexer, a melhor formação acadêmica para mexer na minha boca é o biomédico, é o fisioterapeuta, é o enfermeiro, é o cirurgião dentista, é o médico? Eu posso ter meu pensamento. E aí eu não vou nem divulgar qual é o meu, mas assim, cada um pode ter seu pensamento, e independente do conselho. É claro que se o conselho permitir, é um dado interessante. Se o conselho não permitir, aí mesmo quando eu vou naquele especialista. Sem dúvida. Né? Por exemplo, eu acho que o cirurgião, o conselho regional ou federal de odontologia não permite que você faça, cirurgião dentista, faça toxina botulínica para hiperidrosa, para suor. Permite que você mexa no rosto. Isso. Por outro lado, permite que determinadas outras formações acadêmicas faça isso. Pensando, por que o dentista não pode e o fisioterapeuta pode? E aí me causa uma certa estranheza. Da mesma forma que o fisioterapeuta pode mexer no seu rosto, por que você não pode mexer na axila dele? Entendeu? Então, é uma discussão longa e que merece, acho que, isso ser discutido no âmbito de cada conselho. Mas eu tenho as minhas críticas. Porque essa parte é muito bem colocada essa ponderação. Por quê? Porque existe hoje uma briga, entre aspas, né? Em uma discussão acadêmica, uma discussão, às vezes, legal, que é uma parte que, enfim, quando se vai ver uma letra de lei em relação ao que ela está determinando, às vezes leva até uma confusão, até mesmo numa decisão, e eu digo também porque é uma outra formação que eu tenho, que eu sou bacharel e eu sou perito do TJ do Rio. Você é bacharel de Direito? Sou bacharel de Direito, não tenho inscrição na OAB, mas eu fiz eu sou bacharel de Direito. Então, assim, é uma parte que hoje, quando se vai fazer uma decisão judicial, como antes um juiz do Nordeste, ele brecou um pouco a harmonização facial para dentista, depois, em segunda instância, foi-se derrubada aquela decisão judicial. Então, se cria uma confusão até mesmo dentro da ROF, porque hoje a harmonização ela tem um aspecto cirúrgico, né? Claro. De você fazer determinadas abordagens que eu, como cirurgião dentista, minha opinião particular, mesmo trabalhando com a parte cirúrgica, eu sou implantodontista, sou periodontista, trabalho com cirurgia, eu penso que é uma área muito microespecífica, então a pessoa tem que ter, o profissional tem que ter a formação daquilo. Como você falou, pô, será que aquele profissional é capaz de fazer uma abordagem no meu nariz como eu quero, no meu queixo? Então isso é um aspecto que a gente ainda vai crescer nesse ramo, tá? Se você tivesse que falar em termos de harmonização orofacial de 5 anos atrás, a harmonização orofacial hoje e daqui a 5 anos, o que você, nessa linha do tempo,
que houve de mudança? Pergunta. Há 5 anos atrás eu observava que ainda uma fase confusa, né? Porque estava no meio de decisões judiciais que hoje já não existem. Existem sim alguns questionamentos devido à letra da lei que o magistrado ele não é cirurgião dentista. Sim. Né? Então falta aquele, às vezes, o intercâmbio. Às vezes é Deus, mas não é cirurgião dentista. Não tem CRO. Nem CRM. Mas assim, ele tem falta assim, uma sensibilidade técnica para ele procurar ter uma decisão mais assertiva e mais acertada, propriamente dita, em relação a alguns procedimentos que ainda vão vislumbrar demandas judiciais. Exemplo, uma abordagem de electomia, da parte de olho, de você tirar, fazer uma blefaroplastia, parte de orelha. São situações que ainda não estão consolidadas dentro do mundo no mundo odontológico da parte de Hoff. Isso ainda vai crescer. Algumas demandas, existem decisões que são particulares, não são erga omnes, não são para todos os homens, não são para todos os profissionais em relação a essas abordagens. Então, isso hoje é meu ponto de vista. Parte de nutracêuticos, de injetáveis, de fios. Eu acho que isso está muito bem estabelecido e muito bem hoje criando-se uma literatura científica e uma robustez científica para qualquer tipo de questionamento. E daqui a 5 anos, Miguel, só para afindar e concluir sua pergunta, eu vejo assim que vai crescer exatamente vai se sedimentar esse conhecimento, vai se sedimentar essas decisões, estabelecendo aí uma paz e até para o paciente que hoje nos assiste em relação assim, para qual caminho que eu vou? O que eu devo fazer com o cirurgião dentista? O que eu devo fazer com o médico? Será que um biomédico vai me atender, um fisioterapeuta, ou será que o cirurgião dentista é o mais capacitado, ou o médico seria o mais capacitado? Então, eu acho que nesses próximos 5 anos isso vai ser sedimentado. Entendi. Então, você vê, e em termos de tecnologia mesmo, deixando a questão política, a questão legal de fora, o que houve de mudança hoje dos produtos que você tem? Uma pessoa que fez, por exemplo, vou pegar o gancho da implantodontia. Se você foi a um cirurgião dentista 5 anos atrás e a pessoa te avaliou e disse que não tinha jeito de fazer o implante porque o osso está muito fininho, hoje já tem recurso para isso. Eu até digo, olha, se você foi 5 anos atrás e o cirurgião dentista disse que não tinha que fazer, vai hoje num atualizado que pode ser que tenha alguma coisa moderna. Nesse quesito de pessoas que fizeram a harmonização 5 anos ou 3 anos atrás, hoje você tem muito mais recurso de material, de insumo para inocular técnica para isso. Então, houve uma atualização disso também. Plena. Nesses últimos 5, 7, 10 anos, houve uma atualização plena em relação à tecnologia dos materiais, a abordagem do profissional ao paciente, em relação até propriamente ao exame pré-operatório, né? Ou que eu digo, não é que ele seja cirúrgico, mas é assim, de pré-atendimento, de você se utilizar de imagens para que você possa fazer um planejamento, exemplo, um ultrassom de face. Isso é novo. É novo, assim, de uns 5 anos para cá, está se tornando muito corpo em relação a esse tipo de exame. Hoje já tem clínicas no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, que atendem perfeitamente a você se utilizar, como se você pegasse um raio-x de um dente para fazer uma cirurgia. Hoje, se eu for no seu consultório, eu pediria... Você faz ultrassom, você mesmo vai fazer ultrassom. Eu chamo uma colega para que ela faça ultrassom especialista, minha cara, como imaginologista. Exatamente. Então ela vai falar, Luiz, tem esse acidente anatômico, tem um nervinho aqui, tem uma artéria aqui, a espessura é de tanto... É outra história. Porque você deixa de ser empírico para ser guiado, para ser uma coisa que você sabe onde está injetando, o que você pode fazer. Você sai da questão da probabilidade do acerto para a certeza do acerto. Exatamente. Né? Porque você tem... Eu não vou... eu tenho... A minha mãe tem, melhor dizendo, minha mãe é viva, e eu acho que eu também tenho um trajeto nervoso, de nervo que a anestesia não pega quando você faz no lugar que todo mundo faz. A minha mãe, eu lembro da minha mãe, eu criança, minha mãe no dentista, sofrendo. Minha mãe é uma pessoa que tem uma resistência boa para dor, mas ela sofria e o cara injetava. Até que eu falei uma vez para o cirurgião falou assim, dentista, você tem um... Anastomose, alguma coisa? Não, um trajeto diferente, que não é usual da anatomia. Você tem uma anomalia e ele
tanto é que ele faz anestesia hoje e eu fico perfeito, não sinto mais nada. Então, assim, esse tipo de alteração que foge do usual, trajeto. você pega no ultrassom e você, com isso, você resolve Sim. e diminui o risco de acidente. Sim, e isso, como fazendo um parâmetro, que é uma das subdivisões que hoje você tem dentro da harmonização, quando se fala de imaginologia aplicada a ROF. Então eu não posso, hoje, ser um especialista em ROF e eu falar assim, poxa, Migovski, eu tenho um ultrassom aqui facial e eu vou fazer exame, vou fazer um curso para que eu possa dominar a imagem, mas não ainda sendo imaginologista de excelência, né? O antigo radiologista, né? O que vai interpretar a imagem, mas que possa, pelo menos na área da minha atuação, eu possa o quê? Avaliar de uma forma correta, ou se eu sentir alguma dúvida, eu chamo uma colega que hoje ela leva o ultrassom de face, vai lá, faz uma análise in loco no seu lado e às vezes até uma intervenção guiada. Você vai fazer uma intervenção com ela fazendo ou ele fazendo o ultrassom de face de forma que você saiba exatamente onde você está colocando. Olha, isso para mim é novo. É bom trazer você, porque se eu estou ouvindo isso pela primeira vez, imagine as pessoas que não estão ligadas à área médica, à área de cirurgião dentista. E eu agora fiquei com enorme receio, enorme medo, você como cirurgião dentista e como um cara, como um especialista que vem trabalhando com harmonização orofacial, você não se vê fazendo uma intervenção do tipo de procedimentos injetáveis, seja toxina botulínica, seja o preenchedor, sem ultrassom. Sim ou não? Eu acho isso importantíssimo, né? Você tem é como se fosse um plano de voo para um piloto de avião. Sim. Você tem aquele... Vou daqui para São Paulo de avião, tem que saber que era uma rota tal, tanta altitude, tantos litros numa asa, na outra, velocidade tal, vento, se vai chover, se não vai... A imagem, tanto para o cirurgião dentista quanto para o médico que vai fazer uma intervenção, ela é um gold standard, ela é um padrão ouro, um exame que tem que ter para o quê? Para guiar o profissional nas intervenções. Claro, se você tem, assim, é óbvio que na maior parte vai dar certo. Sim. Né? Porque existe uma anatomia que se repete entre a espécie humana. Mas tem pessoas que têm alterações que são normais dela. Exato. Né? Mas foge o padrão. Exato. E aí esse estudo de imagem pré-intervenção se presta para reduzir risco e aumentar a chance de sucesso. E a reprodutibilidade, às vezes, de uma técnica. Porque você vai respeitar padrões que você, como profissional... Um tem mais uma acessibilidade, um tem menos, outro tem mais olho, outro tem menos. Aquela imagem vai auxiliar o profissional, resguardar o paciente também em relação a algumas intervenções que podem não atingir o resultado esperado. Com uma boa imagem, através de ultrassom facial, você tem muito isso respeitado e dando uma seguridade para aquele profissional na hora da intervenção. Então, em geral, quando você vai fazer esse tipo de intervenção, você faz o estudo dessa fase. Para os injetados, sim. E a pessoa leva para você esse exame e você faz a avaliação clínica, olha o ultrassom, e aí com isso você tem... O importante, Migovski, que certos procedimentos, por exemplo, uma toxina botulínica não há necessidade, mas se você vai colocar numa gota lacrimal, se você vai colocar em espaços que você passam acidentes anatômicos importantes e áreas mais sensíveis... Vasos, grandes vasos, artérias, isso é fundamental para que tenha um bom planejamento. Luiz, mas e se não acontecer de ter a imagem, está errado? Não está errado. Mas se puder ser como a imagem, isso vai resguardar e o planejamento vai ser muito mais fidedigno com uma imagem. Não é uma intervenção que você faça emergencial. Sim. É eletiva, você pode escolher o dia, a hora, o profissional. Cara, eu acho de verdade que a segurança é tudo para mim. Então... Eu iria em mãos habilidosas, pessoas que fizeram os cursos, veria o resultado dela e também iria buscar esse profissional que me dá esse respaldo. Não é que eu despreze os demais, mas eu gostaria, trabalhando com prevenção que eu trabalho o tempo todo, de aumentar a minha segurança. Eu concordo. É diferente na época do Corpo de Bombeiros, que eu fui da ambulância há muitos anos, de você botar lá e você pegar o subclave, de você pegar... Ali era urgência, era tiro...
Porrada e bomba. Ou você faz intervenção ou o cara morre. Então a gente fazia coisa diferente da harmonização orofacial. Que é um processo você pode ter seletivo. urgência, pode ficar ansioso, pode estar angustiado com o seu rosto. Mas, meu caro, dá para esperar o exame. Sim, mas assim, sendo É de uma muito forma caro? objetiva, não é caro. Eu acho que assim, como tem aquele velho ditado nós usava, o caro não sai, o barato não sai caro, né? Então assim, eu penso que toda imagem, todo exame que ajude, ele nunca vai sair caro, porque Tá. no momento de você refazer um procedimento, aí vai se Sim, tornar caro. Tá. Digamos que o procedimento te custasse 100 unidades de alguma coisa. Nessas 100 unidades de alguma coisa, fosse pagar A imagem. Quantas unidades seriam, mais ou menos? 10. 10%, ou seja, 10% do que você vai fazer é a imagem. Isso. E aí eu acho que cabe a você decidir se você quer aumentar a segurança ou não. E aí buscar profissionais que peçam. Então, na tua opinião, meu caro Luiz Cláudio Borges, esse estudo de imagem preliminar seria imprescindível, se já for para toxina botulínica nem tanto, é mais para Injetados, que são a parte de você quer colocar fio, por exemplo, um passar o fio, um ácido hialurônico, Tá. porque em determinadas áreas, não todas as áreas, boca isso vai, precisaria, a princípio. você tem que respeitar a anatomia de artéria labial, que você vai ter aqui a parte que às vezes você pode ter uma oclusão e pode levar a uma isquemia e posteriormente uma necrose se ela não for revertida. Então uma imagem vai ajudar e muito ao quê? A ter um planejamento em relação a isso. Você está brincando, com a minha boquinha lá no primeiro bloco. É um candidato a fazer, sim, o quê? Uma imagem, porque eu quero saber exatamente qual é a milimetragem que está passando, qual a profundidade que ela está passando, porque se eu for fazer respeitar uma proporção, né, que tem em vários parâmetros científicos, eu vou colocar uma volumização de tal forma em você, Migovski, eu vou ter que ter uma imagem e o clínico ali olhando naquele momento juntamente com a imagem, ou uma imagem congelada de um ultrassom ou uma imagem dinâmica naquele momento, para que eu possa fazer com segurança e obter o que? Uma excelência naquele objetivo, atingir aquele objetivo que é uma proporção ideal para o teu lado. Quando você fala de uma análise dinâmica, então você às vezes faz a intervenção com o teu colega de lado. Exatamente, ele leva o ultrassom e ali mesmo se faz uma intervenção guiada naquele paciente. Interessante. Na hora, naquele momento eu estou vendo onde a cânula está percorrendo e aí eu tenho certeza absoluta que não está tendo nenhum tipo de intercorrência. Então isso é interessante, esse tipo de informação, porque isso também é algo novo, né? Sim. Antigamente fazia como é eletivo, você pode entrar em contato com um profissional, o imaginologista, e até o seu consultório. Qual é o teu contato, Luiz Cláudio, do teu consultório? O meu consultório, para o melhor contato seria 22346165. Aparece aqui embaixo, embaixo da tela aqui está aparecendo o telefone dele. Também tem o Instagram, qual é? O meu Instagram é dr.luizclaudioborges Luiz com Z no Instagram. E tem minha página pessoal também. DR, Luiz, DR de doutor, né? Isso. DR, Ponto. Luiz. Dr. Luiz Cláudio Borges. Tudo junto? Tudo junto. Tá sem acento, Cláudio. E minha página seria www.luizclaudioborges.com. E lá tem o que você vem fazendo de especialização. Isso, meus endereços, tanto na Barra quanto na Tijuca. Você é Barra da Tijuca e Tijuca. E você trabalha com frequência lá. Trabalho nos dois lugares com frequência. Tá ótimo. Então é legal saber isso, assim, e você conta com o apoio de alguém que vai dar suporte de imagem. Com certeza, não só de imagem, mas às vezes você fazendo outra parte mais invasiva, eu recorro aí a parcerias com colegas. É interessante assim, que o Luiz Cláudio, ele é um cirurgião dentista de mão cheia mesmo, né? Ele não se limitou a fazer a graduação, não estou desmerecendo quem não fez não, tá? Ele fez graduação, fez especialização, fez o mestrado, doutorado maravilhoso que ele fez na UERJ, não fez? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, hoje é professor. Então ele tem tanto essa pegada da atualidade, como também essa pegada acadêmica que visa uma intervenção atualizada. Então é um cirurgião dentista que eu gosto muito, recomendo.
E acho que eu vou lá. O que vocês acham? Você acha que eu tenho que botar... Vamos lá, escreve aqui embaixo, responde da gente nos comentários se vocês acham que eu tenho que botar uma boquinha maior ou não, porque eu tenho a genesia de boca, eu acho, né? Tão pequenininha, e já falo muito, as pessoas falam, não, bota a boca, se falar, bota a boca vai falar demais, né? Como se os lábios fizessem alguma intervenção na frequência que você fala. Luiz, a gente está acabando o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores. Antes de mais nada, aí agradecer a oportunidade, tá, Migovski? Mais uma vez, esse programa de excelência que você tem, te acompanha há bastante tempo. E essa é a mensagem que eu tenho para os pacientes e para o público que está nos assistindo, procurar sempre profissionais que tragam confiança, que demonstrem um bom planejamento. E como fazer? E como é que eu leigo, identifico esse profissional? Tem forma? Tá, eu posso buscar essa informação com outras pessoas que foram cuidadas ou tratadas por você. Mas isso pode não ser suficiente. Sim. Como é que é isso? Então, eu tenho um norte sempre que eu converso tanto com meus pacientes quanto com meus colegas. E isso no meu consultório é uma prática. Eu nunca procuro fazer um planejamento imediato. Aquele de sentar numa cadeira odontológica e fazer imediatamente o procedimento. Porque eu faço uma análise do paciente, converso com o paciente, vejo gestual, expressão, eu vejo qual é a ansiedade, qual é por que ele me procurou. Então isso foge do quê? Do imediatismo do paciente. O profissional ele tem que ter o quê? Uma paciência, um critério em analisar friamente o paciente. Porque muitas das vezes, não só na parte de Hoff, mas outras partes da odontologia, se pega o paciente naquele afã, daquela necessidade da resolução imediata de algum problema. Sim. E aí se termina o quê? Fazendo um procedimento que não deveria se fazer. E aí incorrendo em algum erro. E aí ele se arrepende depois. Hoje você tem questão do termo de consentimento livre esclarecido, de você esclarecer, ele assinar, também tem essa... Desculpa, tem. O TCLE, ele é importante colocar no consultório para que se possa o quê? Abordar o paciente, quais os riscos que ele está incorrendo, o que aquilo pode levar, e isso não pode ser subtraído do paciente. Ele tem que ter real noção do que ele está fazendo e quais os riscos que ele está correndo. Muitas das vezes o profissional não fala para o quê? Para ele não ter medo e fazer. Mas entre nós, o risco hoje é em mãos habilidosas, com produtos de boa qualidade. E um bom planejamento são mínimos. São mínimos. Os riscos são pequenos. São mínimos, mas tem que ser esclarecidos desde o primeiro momento, Migovski. Tá certo. Luiz Cláudio Borges, obrigado por você estar aqui com a gente. Espero tê-lo aqui em outras ocasiões. Acho que o público também gostou. E é isso aí. Fique aqui, fique bem. Fique com a gente. E essa caneca eu vou dar para você. Obrigado, você levar aqui do Amigovski. Com certeza. Que é o podcast do Edmilson Migovski. Você botar lá no seu consultório e dizer, estive lá no Amigovski. Com certeza. Tá bom? Falou, gente. Curta esse vídeo, divulgue, propague, porque informações como essa são capazes de minimizar dor, sofrimento, sequelas e morte. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.